Uma boa noite. Boa noite. Deus seja louvado com a presença de todos nós aqui neste lugar, neste tempo, para juntos adorarmos o nosso grandioso Deus. Deus seja louvado também pelos nossos irmãos e por todos aqueles que estão aqui participando deste culto. Eu sempre digo que aqueles que não podem estar aqui não estão assistindo, estão participando do culto, né? Então Deus seja louvado. Muito bem, nesta noite nós iremos falar um pouquinho sobre escolhas. As escolhas, elas fazem parte da nossa vida. Você sabe muito bem disso. Vocês sabem muito bem disso. Dizem os psicólogos que por dia, normalmente nós fazemos de 400 a 1000 escolhas por dia. Então são muitas as escolhas que nós fazemos. O interessante é que as escolhas são decisões tomadas. Importante nós pensarmos nisso. As escolhas são decisões tomadas. Algumas escolhas, que na verdade são decisões tomadas, na verdade nós já estamos tão habituados a realizá-las que às vezes a gente nem percebe, muitas delas. Por exemplo, quando você levanta, qual é o pé que você coloca no chão? Quando você vai, no caso dos homens principalmente, quando vão fazer a barba, normalmente a gente começa sempre quase pelo mesmo lado. Enfim, existem algumas escolhas que são decisões tomadas que elas já estão no automático, a gente nem percebe que nós as realizamos. Mas é muito perigoso essas decisões tomadas ou as escolhas que nós já fizemos. Então, o meu desejo nesta noite, ao refletir sobre esse tema, é que tenhamos Deus como nosso mentor, desde o momento que abrimos os nossos olhos, para que todas as nossas escolhas, que são decisões já tomadas, que todas essas escolhas sejam escolhas acertativas. Deus, Ele deseja o nosso bem. Deus, Ele deseja a nossa felicidade. Mesmo neste mundo que se tornou um mundo muito ruim devido ao pecado, é possível, através das escolhas ou decisões já tomadas, sermos pessoas mais felizes. Mesmo neste mundo de pecado, e isso é possível quando nós seguimos as orientações de Deus. Bom, o texto que eu gostaria de ler com vocês, o primeiro texto, está em Eclesiastes, o capítulo 7 e o verso 29. Eclesiastes, o capítulo 7 e o verso 29. Eclesiastes, o capítulo 7 e o verso 29. Posso ler? Os irmãos que estão em casa ou algum amigo que está participando deste culto, vou ler o texto então, bom? Eclesiastes capítulo 7, verso 29 diz assim: Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Essa palavra reto que aparece aqui nesse verso 29, Deus fez o homem reto, é uma referência aqui à retidão moral. A retidão moral. Adão e Eva foram os únicos que saíram das mãos de Deus com uma retidão moral. Nenhum ser humano a mais nascem com uma retidão moral. Porque nós nascemos infectados pelo pecado.
todas as pessoas, desde os primeiros filhos de Adão e Eva, todos nascem não com uma retidão moral, mas é possível, pelo poder de Deus, não eliminar a natureza pecaminosa que nós temos. Um dia ela vai desaparecer dos justos, mas é possível, moralmente falando, é possível nós termos essa retidão, mesmo pós-pecado. Notem, Adão e Eva, eles foram criados com esta retidão moral. Mas os seres humanos, desde Caim e Abel ali, Abel e Caim, o ser humano, ele nasce não com uma retidão moral, mas pela obra de Deus na vida da pessoa, esta retidão moral, não a ausência da pecaminosidade, da natureza pecaminosa, mas o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa, é possível termos esta retidão moral. Jó, ele era íntegro, e Jó, ele era reto, ele tinha esta retidão moral, ele tinha a natureza pecaminosa, mas essa natureza pecaminosa não absorveu por completo esta retidão que ele tanto almejou, que ele tanto desejou, e o Espírito Santo realizou na vida deste homem. A outra palavra interessante aqui é a palavra astúcia. O texto diz lá: Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Esta palavra astúcia, ela aparece, o significado, o pensamento desta palavra aparece num outro texto, mas com uma outra palavra. Então, só para não confundir, esta palavra astúcia que aparece aqui, ela aparece num outro texto bíblico com uma outra palavra, mas o significado é o mesmo. Então, olha que interessante, lá em 2 Crônicas, o capítulo 26 e o verso 15, eu gostaria que vocês abrissem, aqui em 2 Crônicas, o capítulo 26 e o verso 15, aqui falando do rei Uzias, mas não só o rei Uzias, mas os reis daquela época principalmente, eles usavam aquilo que eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Que tem tudo a ver com essa palavra. Então aqui em 2 Crônicas, no capítulo 26, o verso 15, diz assim: fabricou em Jerusalém, e aí aparece que palavra é? Máquinas. Esta palavra máquina e a palavra astúcia, elas são, partindo da raiz, que aí eu vou falar daqui a pouquinho, elas são sinônimas. Olha que interessante, são duas palavras totalmente diferentes, mas o pensamento da palavra astúcia e o pensamento da palavra máquina é o mesmo. Aqui diz assim: fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos, destinadas para as torres, olha lá, e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, e assim por diante. Por que a palavra astúcia e a palavra aqui máquinas, em 2 Crônicas, ela tem o mesmo significado? Porque a palavra astúcia, ela vem da raiz pensar, imaginar e inventar. Está dando para entender? Então o rei Uzias, o que ele fez? Ele pensou, ele imaginou e ele inventou o quê? Armas que pudessem atirar flechas e que pudessem atirar o quê? Pedras também. É muito interessante. A partir do momento que o pecado penetrou nesta terra, o homem passou a inventar. E para ele inventar,
ele precisa pensar, ele precisa imaginar alguma coisa, elaborar, para depois então ele criar. Graças a Deus, tem muitas pessoas que já viveram nessa terra, vivem nessa terra, e ainda aparecerão nesta terra, pessoas com boas intenções. Quando eu digo boas intenções, são pessoas que se colocam nas mãos de Deus, que de alguma forma são monoteístas, que de alguma forma creem em Deus e colocam a sua vida na dependência desse Deus. E eu acredito que esses homens que já surgiram na face da terra e que criaram, por exemplo, nós estamos aí dentro desse contexto de vacinas, eu louvo a Deus por esses homens que pensam, que imaginam, para criarem então esses antídotos contra esses vírus, bactérias, essas doenças nocivas ao ser humano e também aos animais. Interessante. Muitos já existiram, muitos existem hoje e ainda existirão, quem sabe, pessoas desta forma. Mas como vocês sabem, já existiram e existem pessoas que também pensam, que também imaginam e também criam, mas são pessoas que não creem em Deus. São pessoas que escolhem, são pessoas que tomam decisões puramente confiando na sua própria inteligência. Assim, acabam descartando Deus e infelizmente acabam prejudicando os seres humanos ou o seu próximo. Existem pessoas assim. Existem pessoas boas, existem pessoas que acham que são boas, mas infelizmente acabam prejudicando o seu próximo. Tiago, o capítulo 1, gostaria que vocês lessem juntamente comigo. Tiago, o capítulo 1. Aqui aparece a palavra cobiça, e cobiça tem a ver muito com os nossos olhos, mas eu queria também que você se atentassem, em primeiro lugar, aquilo que acontece aqui dentro. É aqui que começa tudo. É por isso que Jesus um dia disse assim: aquele que olha com olhares impuros para uma mulher, o que ele diz lá? Ele já cometeu o adultério, porque na verdade tudo começa aqui. É aqui que se imagina, é aqui que pensa. É por isso que agora dá para a gente entender o que os psicólogos dizem, que durante o dia, cerca de 400 a 1000 escolhas nós fazemos por dia. Por quê? Porque nós constantemente, nós o quê? Nós pensamos e nós imaginamos. É impossível pararmos de pensar, é impossível pararmos de imaginar. Isso só acontece quando uma pessoa morre. Só acontece quando uma pessoa morre. Então, abrimos os olhos até fecharmos a noite, nós imaginamos e nós pensamos. Então aqui em Tiago, capítulo 1, 13 a 15, diz assim, Tiago 1, 13 a 15, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém o quê? A ninguém tenta. Então olha que interessante, a tentação nesse contexto, a tentação não é pecado. A tentação nunca foi pecado. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, eu e você, nós temos que tomar muito cuidado com a tentação. Porque a tentação, ela me faz pensar. A tentação, ela me faz imaginar. E quando a gente se demora muito na imaginação e no pensamento, no que se refere à tentação, é muito fácil de nós cairmos na presa de Satanás e escolhermos errar,
e escolhemos errar. E aqui diz assim, voltando ao texto, o verso 14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria o quê? Pela sua própria cobiça. Então, por isso que eu disse, normalmente a cobiça, ela vem pelos olhos. Ela vem pelos olhos. E é interessante que dos 5 sentidos que nós temos, o único sentido que não passa por vias, não precisa de caminhos para chegar ao nosso lobo frontal. E o nosso lobo frontal é a sede da espiritualidade, da vontade e das decisões. O nosso lobo frontal. Dizem os pesquisadores, os estudiosos nessa área, que os olhos é a única avenida que atinge o nosso lobo frontal diretamente. Interessante. Por exemplo, quando nós comemos alguma coisa, pelo fato de todos os nossos órgãos ter nervos cerebrais, e através da medula, esses nervos cerebrais, todos eles se ligam ao lobo frontal. Então, quando dizem assim, aquilo que eu como não contamina, o que contamina é o que sai, é um grande equívoco. Porque aquilo que eu como afeta os meus nervos cerebrais. Uma vez que esses nervos cerebrais, eles estão ligados ao meu lobo frontal, que é a sede da espiritualidade, da vontade e das decisões, automaticamente o meu lobo, sim, ele é afetado. As minhas decisões, elas são afetadas por aquilo que eu como, por aquilo que eu bebo e assim por diante. Uma coisa impressionante, né? E aqui diz o texto, continua dizendo o texto o seguinte, aqui o 13 ao 15, aí o verso 15 diz assim, vou ler o 14 novamente: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. Augusto Cury, vocês conhecem muito bem, grande escritor, ele diz o seguinte: os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada. Interessante. Mas o interessante, mais ainda, é que os obstáculos do caminho, muitas vezes eles surgem justamente por termos escolhido o caminho errado. Isso que é importante. Tem muitas pessoas que às vezes até duvidam da existência de Deus. Sabe por quê? Porque estão enfermas. E elas clamam a Deus. Elas pedem a misericórdia de Deus. Deus, ele olha. Deus, ele põe a mão. Deus, ele sempre atende uma oração. Desde que, como diz Provérbios, desde que esta pessoa aceite os mandamentos como uma transcrição do caráter de Deus. Isso é muito importante. Provérbios diz assim: que aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei de Deus, até a sua oração é o quê? É abominável. Claro que tem muitas pessoas ignorantes quanto à lei. Tem muitas pessoas que aprenderam que a lei foi abolida, que a lei foi cravada na cruz, que a lei não tem mais validade, que agora nós estamos na nova dispensação, que fazemos parte da nova aliança. Tem muitas pessoas ignorantes, e essas pessoas ignorantes, quando elas oram, mesmo rejeitando a lei pelo conhecimento que elas tiveram, Deus atende a oração dessas pessoas também. Mas uma pessoa que sabe que a lei está em vigor,
Uma pessoa que sabe que a lei é uma transcrição do caráter de Deus. Uma pessoa que sabe que a lei é santa, justa e boa, e nega a lei. A oração dessa pessoa não é a minha palavra, é a palavra de Deus. A oração dessa pessoa, ela é abominável ao nosso Deus. Não adianta curar em nome de Deus, não adianta abrir a Bíblia em nome de Deus, não adianta fazer nada em nome de Deus, quando se sabe lá no íntimo que a lei de Deus, ela está em vigor, que a lei de Deus é uma transcrição do caráter dele. O que ele é, ele colocou em 10 palavras. Uma pessoa dessa nega a lei de Deus, diz a Bíblia que até a oração dela é abominável. Mas Deus, ele atende a oração, ele atende o clamor, seja por uma enfermidade, seja por qualquer problema que alguém esteja passando. Deus, ele se importa conosco. Ele atende às nossas orações. Claro, muitas vezes, não como nós realmente gostaríamos que Ele respondesse, mas Ele sempre atende às nossas orações. Mas tem um detalhe muito importante. Olha o que está lá em Filipenses, o capítulo 2 e o verso 3. Gostaria de ler esse texto também com vocês. Filipenses, o capítulo 2 e o verso 3. Filipenses 2 e o verso 3. Filipenses 2 e o verso 3. Diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa o quê? A sua boa vontade. Alguém um dia, eu ouvi, essa pessoa estava dando uma palestra, e ela citou esse texto, e ela disse assim: até para eu ter vontade, Deus, ele tem que agir no ser humano. E eu concordo plenamente. Tudo começa em Deus. Sempre é Deus que dá o primeiro passo na direção do ser humano. Sempre é Deus que age. Sempre é Deus que vai, em primeiro lugar, ao encontro do ser humano ou de alguma pessoa. Isso é uma grande verdade. Mas tem uma outra verdade. Deus, ele vem e ele deseja efetuar na minha vida o querer. Isso é uma verdade. Só que quem aceita esse efetuar dele na vida não é ele, sou eu. Está dando para vocês entenderem? Nós temos o nosso livre-arbítrio, e é através do nosso livre-arbítrio que nós escolhemos, que nós tomamos as nossas decisões. Então o texto diz que é Deus quem efetua em nós o querer como realizar, mas para Ele efetuar o querer e o realizar, eu preciso permitir. Então é Ele quem vem, é Ele que me encontra, é Ele que deseja fazer esta obra na minha vida, essa mudança de rumo, essa conversão das minhas atitudes e assim por diante. Ele deseja fazer isso, por isso Ele vem até mim, Ele vai até você, mas Ele respeita o meu livre-arbítrio, Ele respeita. Ele não invade o meu livre-arbítrio, Ele respeita. É por isso que Jesus fala: eu bato, se você abrir. Quando Ele bate, Ele está dizendo que eu preciso dEle, que você precisa dEle para ter boas escolhas, para você e eu, para sermos felizes. Ele bate, Ele nos ensina: olha, tudo isso pode acontecer com você,
Mas para essas coisas acontecerem, você precisa permitir que eu tome conta da sua vida. Por isso que ele bate, ele não invade, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, até para ele efetuar o querer dele, o realizar dele na nossa vida, é necessário, quando ele chega, é necessário eu desejar. Eu acho isso maravilhoso. Esse respeito do Criador à criatura. Se eu desejar agora largar este microfone e dizer assim, eu não quero mais saber disso, se eu desejar isso, o anjo não vai aparecer na minha frente para dizer, não faça isso. O anjo não vai. Se eu quiser largar esse microfone agora, e ir lá, e usar drogas, e o anjo não vai aparecer. Mas Deus vai falar aqui na minha mente, não faça isso. Por que você está fazendo isso? Ele vai trabalhar na minha mente, para eu não tomar, ou não fazer essas escolhas. Está dando para você entender? Mas quem decide sou eu. Quem decide é você. Olha que interessante. Nós não temos capacidade própria para escolhermos. Temos o livre-arbítrio, mas nós não temos capacidade própria para escolhermos. E quando digo escolhermos, quando Deus fala de escolhas na Bíblia, Ele deseja que escolhamos fazer a vontade dEle. Esse é o desejo de Deus, que escolhamos fazer a vontade dEle. Escolhas erradas nem passa pela mente de Deus que façamos. Ele deseja que façamos escolhas corretas, que as nossas decisões sejam decisões de acordo com a vontade dEle. Mas pelo fato de termos essa natureza pecaminosa, nós não temos capacidade própria de escolhermos o que é certo. A tendência nossa é escolhermos coisas erradas. Eu digo por natureza, a tendência nossa é escolhermos coisas erradas. Mas quando a gente permite Deus agir na nossa vida, quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, e quando a gente ora pedindo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu entendo e eu aceito, Senhor, que eu não consigo tomar uma decisão sozinho, seja a mais simples que for. Eu não tenho condições de tomar uma decisão correta, sábia. Eu preciso do Senhor. Deus, Ele põe a mão para nós tomarmos decisões corretas. Deus apareceu em sonhos a Salomão. Em sonhos. E Deus disse assim, em sonhos. Deus disse para ele, peça o que você quiser e eu vou dar para você. O que você deseja? Era um rei novo, não tinha tanta experiência. Peça. E em sonhos, ele fez uma escolha boa. Ele disse, Senhor, eu quero sabedoria. Sabedoria. O interessante é que ele acordou, e tudo isso foi em sonhos. Ele acordou. O interessante é que no dia seguinte, quem estava diante dele? Duas mulheres. O filho de uma tinha morrido, a mãe que perdeu o filho trocou os bebês, e agora as duas estavam diante de Salomão. Eu sou a mãe verdadeira. Não, eu sou a mãe verdadeira. Não, eu sou a mãe verdadeira. Traga uma espada aí. Ok, vamos cortar a criança no meio e resolvemos o problema. A mãe verdadeira falou assim, não, deixa com ela. Só que ninguém sabia. A mãe verdadeira disse, porque agora a gente tem a história, a gente sabe. A mãe falou, não, deixa o filho com ela. Ela é a mãe. Salomão falou, entrega o filho para essa. É ela que é a mãe. A mãe verdadeira jamais iria permitir que o filho fosse cortado ao meio. Gênesis, capítulo 4, verso 7.
ali falando de Caim e Abel, Gênesis 4, verso 7, diz assim, Gênesis 4, verso 7, diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Então é possível nós dominarmos as escolhas, é possível nós dominarmos as nossas decisões, é possível, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus. Às vezes, eu já visitei alguns casais, tanto homens como mulheres, já me disseram: tomei a minha decisão, pensei, é isso mesmo que eu quero, não quero mais continuar, tomei a minha decisão. Estou dando um exemplo, mas existem tantos outros exemplos ruins, negativos, que trazem tristeza, trazem problemas para os filhos, para a família, para as famílias envolvidas, enfim, decisões. O desejo de Deus é que cada vez mais tomemos decisões corretas, porque quanto mais decisões corretas, mais a probabilidade de sermos felizes vai ser muito maior. Jesus Cristo, ele é chamado lá em Romanos, no capítulo 5, depois você pode ler em casa, ali, a partir do verso 12 até o verso 21, ali apresenta uma comparação entre Adão e Jesus. O interessante é que Adão, mesmo sendo perfeito, isso é um mistério até então para todos nós, é um mistério, não adianta a gente ficar pensando nisso. Mas uma coisa a gente sabe, que Adão, mesmo perfeito, ele tinha o livre-arbítrio. Cada dia ele poderia escolher ou não em fazer a vontade de Deus. Mas houve um dia que ele e Eva, eles escolheram não fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo, ele veio a esta terra como homem. É verdade, ele veio como Adão antes do pecado, mas ele poderia ter caído, como Adão caiu, quando era perfeito. Mas todas as escolhas que Jesus fez, sendo homem, foram escolhas conforme a vontade do Pai. Todas elas. Se Jesus tivesse feito uma meia escolha, ou uma escolha bem pequenininha, contrária à vontade do Pai, o plano da redenção tinha ido para a a raça humana estava totalmente perdida. Elias teria que descer do céu, Enoque teria que descer do céu, mas graças a Jesus, ele fez absolutamente todas as escolhas certas. Todas as escolhas certas. E eu queria deixar o último texto para todos nós aqui, que está lá em Salmos, o capítulo 32. Salmos, o capítulo 32 e o verso 8. Salmos 32 e o verso 8. Salmos 32, verso 8. Estava no livro errado. Salmos 32, verso 8. Aqui diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas
te darei conselho. Olha que bênção, que texto lindo. Não é verdade? O desejo de Deus é sempre nos aconselhar. O desejo de Deus é sempre nos fazer pensar, nos fazer imaginar, mas conforme a vontade dele, para que as nossas escolhas, que são as decisões tomadas, sejam decisões, na maioria, decisões corretas. Porque desta forma, enquanto ele não voltar a esta terra, com certeza, nós seremos pessoas mais felizes, mesmo em um mundo infeliz por causa do pecado. Que Deus te abençoe. Você fez uma ótima escolha. Você pensou, só um detalhe aqui, você pensou, você imaginou em vir à igreja hoje. E pode ser que alguém aqui foi tentado em não vir à igreja, mas você permitiu a obra do Espírito Santo na sua vida. E sempre que você permitir, sempre que eu permitir, as obras de Deus, elas sempre irão prevalecer. Elas sempre irão prevalecer. Os nossos irmãos que estão participando deste culto, da mesma forma. Não sei se eu entro, não sei se eu não entro. Vocês entraram, porque vocês permitiram a obra de Deus na vida de vocês também. Que Deus abençoe a cada um de nós. Louvado seja Deus, porque hoje colocamos mais um pouquinho de combustível espiritual para chegarmos apressados, né? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.